Pessoal, quando surge essa proposta do grupo de falar vamos trabalhar o livro Compêndio de Psicanálise, esses escritos inacabados, né, de Freud, legal que eles chamam de escritos inacabados, e tem um pouco a ver também com o contexto. Eu não sei como é que estão os microfones gerais aí. Bom, e aí praticamente desses escritos inacabados, nós temos aí um livro datado, né, em 1938, a data efetiva aí da publicação. Eu compartilhei, e a doutora Débora também, com o restante dos colegas aí, não só o texto de hoje, mas também o link ali da própria editora Autêntica, né, que é a responsável pela publicação desse livro. Bom, pessoal, por que essa escolha, né? Por que o compêndio com tanta obra, com tanta vastidão nas obras, em todas as obras do Freud, e de repente a gente ter esse desejo, né? essa vontade de estudar o compêndio? Acho que um dos primeiros elementos que aparecem e que me marca muito é esse lugar de que existe um movimento, um esforço do Freud quase ali na reta final, né, da vida dele, num momento muito crucial, em que ele estava com um câncer muito avançado, já passando por sérios tratamentos e intervenções, que ele sentia que ele precisava quase que fazer um esforço para poder consolidar uma parte, ou grande parte, de toda a teoria, de toda a obra freudiana, para que aqueles pontos que pareciam soltos, né, que estavam ali meio pulverizados na obra, ou mal compreendidos, que eles pudessem ganhar um novo lugar, uma revisão, talvez um novo significado. E eu acho que é por isso que esse livro é tão importante para nós. Parece impressionante, né? Porque se a gente começa a pensar em Freud, você fala por onde começar a estudar Freud, né? E eu tenho um caminho talvez muito particular, uma forma muito particular de perceber que talvez o compêndio seja uma das boas leituras para que a gente dê esse primeiro passo. Agora, é um livro que engana, né? Porque parece curto, parece que é uma leitura fácil. Quando você começa a entrar nos detalhes, nas entrelinhas, nas palavras, nas colocações, a gente começa a se dar conta do quanto que o Freud ele tenta consolidar a obra freudiana ali em poucas linhas. E aí eu acho que daí vem o nosso esforço. Como ler um trabalho como esse, né? Ler simplificando, minimizando, dando menos importância, ou nos aproximando talvez dessa noção do quanto nós somos carentes ainda de aprender, de estudar, de aprofundar nas obras freudianas e na própria base da psicanálise, né? O que, de uma certa forma, dá o lugar ao que é a psicanálise nos dias de hoje, inclusive, que acaba depois orientando o trabalho de tantos outros psicanalistas, inclusive do próprio Lacan. Então, todo mundo teve a oportunidade de ler o texto que foi passado, de fazer uma pequena revisão. Como é que foi esse primeiro contato com o texto? Eu queria compartilhar com vocês, eu nem sei se eu consegui passar no texto digital, ou se eu me atentei, mas eu acredito que sim. Dentro do prefácio, praticamente aqui são dois parágrafos, mas que trazem a essência dessa obra, né? Esse breve escrito pretende reunir as teses da psicanálise na forma mais concisa e na versão mais resoluta, de um modo, por assim dizer, praticamente dogmático. Não é sua intenção, evidentemente, exigir crença e despertar convicção. As proposições da psicanálise se baseiam numa incalculável quantidade de observações e também de experiências. E somente quem repete essas observações, em si mesmo e nos outros, está em condições
de formar um juízo próprio. Quando eu trabalho e eu olho para esse prefácio, essa linha final, essas palavras final, né? Somente quem repete essas observações em si mesmo e nos outros está em condições de formar um juízo próprio. Como que a psicanálise, ela requer, ou ela demanda de nós, né, essa vivência, né? E não é só uma vivência teórica, né? Não é só uma vivência do conhecimento, mas é uma vivência prática, né? É um processo empírico, realmente. Então, viver a psicanálise é passar por tudo isso, né? É passar por esses momentos de construção, de simbolização, inclusive da própria análise pessoal, em outras oportunidades pela supervisão, e da supervisão nós podemos falar também dos atendimentos clínicos, né, dessa vivência da clínica, de experienciar de alguma forma esse lugar da clínica. Então acho que esse prefácio dá bastante luz para nós do que nós talvez tenhamos aí como possível objetivo ao longo de uma jornada como essa, de um trabalho como esse, de um propósito tão bacana que é um grupo de estudo. Mas o capítulo 1 começa com um tema interessante que ele chama de aparelho psíquico. E isso me chamou bastante atenção quando eu começo a ler esse texto. Eu fiz diversos apontamentos. Inclusive, é uma coisa até que eu queria fazer entre a noção dos apontamentos que eu trouxe para esse nosso encontro, para a gente começar a discutir um pouco esse primeiro capítulo do texto, esse encontro de abertura que nós estamos tendo. Eu gostaria de fazer um parênteses, o seguinte: eu coloquei para vocês uma sala no Google Sala de Aulas, né? E no Google Sala de Aula, todos vocês receberam um convite, e quem não recebeu, depois me pergunta, eu mando o código para vocês. Existem duas formas de acessar o Google Sala de Aula. Ou vocês acessam pelo navegador normal, né, por qualquer navegador aí, o Chrome, por exemplo, ou vocês baixam o aplicativo do Google Sala de Aula. E lá dentro, eu estou colocando o cronograma dos nossos encontros, né, toda a programação dos nossos encontros, coloco links de interesse, tenho colocado para vocês, sempre com antecedência, uma guia de leitura que antecede os nossos encontros, para que a gente possa ter um olhar mais fino do que a gente vai discutir, o que a gente se propõe a ver nesses capítulos, nessas unidades. Então, para que vocês recebam as notificações no e-mail, é importante que vocês acessem o e-mail de vocês, aceitem o convite e entrem no Google Sala de Aula. Tá? Normalmente, após o nosso encontro, se não tem nenhum problema técnico, os nossos encontros ficam gravados e eu disponibilizo para vocês também dentro do Google Sala de Aula. Então, vocês também têm acesso a esse material depois, para que a gente possa, quando precisar revisar alguma coisa, ou se perdeu alguma coisa por algum motivo, perdeu algum encontro, ele vai estar lá disponível, desde que a gente não tenha nenhuma falha técnica, essas famosas falhas de redes que fazem parte aí do nosso dia a dia. Bom, então, falando do aparelho psíquico, é claro que eu começo, né, com essa pulga, né? Não sei como é que vocês veem essa primeira abordagem dele do aparelho psíquico, né? E talvez um dos primeiros apontamentos que surgem aí no texto é essa noção de que a psicanálise ela parte de um pressuposto básico. E aí o Freud acaba esclarecendo que esse pressuposto é essa discussão que permanece reservada aí ao próprio pensamento filosófico e cuja justificação está contida em seus resultados. E aí vem um pouco até da própria fala que o Francastro trouxe para nós, e que ele fala assim, gente, olha, o Freud parece que ele tinha uma coisa meio filosófica ali no início, né? Ele traz isso de alguma forma em algumas construções, em alguns artigos, alguns textos, e parece que de algum momento ele se afasta, mas por pensamento ou por pressuposto desse pensamento filosófico, eu acho que cabe a nós também uma reflexão do que seria esse pressuposto, né? O que nós podemos inferir por isso, né? Que o pensamento filosófico como essa atividade que busca e que usa a razão humana a fim de conseguir aí obter uma discussão que possa nos levar
ou possa nos guiar de alguma forma até essa aparente concepção ou noção de verdade. O que né, eu acho que a gente traz com tudo isso? Que, por outro lado, essa obtenção da verdade seria quase que como uma obtenção e construção do conhecimento verdadeiro, que é praticamente o objetivo e o objeto da própria filosofia. Então, fica aí a primeira pincelada desse primeiro capítulo, né? Essa busca da verdade. De que verdade é essa? Que pressuposto básico é esse que o Freud fala? E eu gostaria de ouvir um pouquinho de que verdade é essa que o Freud está falando, né? É de uma verdade estrita, essa verdade exclusiva? Ou será que, de alguma forma, nós estamos falando de algum outro tipo de verdade? Ok, então vamos traduzir em termos psicanalíticos. Que busca é essa, pessoal? Que verdade é essa que o Freud tanto buscava? Será que aqui nós não estaríamos falando, por exemplo, do inconsciente? Não estamos falando das verdades subjetivas? Que outra verdade nós nos propomos na psicanálise, se não aquela verdade que nos é narrada ou que nos é posta, aquela verdade que o próprio paciente traz para nós na clínica? Quando estamos em atendimento clínico, será que é importante saber se aquilo que o paciente diz é verdadeiro ou não? É a minha Paciente. verdade? Ou é a verdade do analisando? A verdade do sujeito. Né? Não é isso? Talvez, quando a gente fala dessa busca, né, filosófica da verdade, essa verdade subjetiva. E nós temos que estar muito atentos, porque quando ele traz essa noção, ele não está filosofando, não é né, assim, o Éder pode até falar com mais propriedade, né, Éder? Você está fazendo a faculdade de filosofia aí, né? Mas, de qualquer forma, a gente não está falando só desse filosofar em busca de uma verdade universal. Porque não, na psicanálise nós não estamos falando de uma verdade universal. E talvez seja esse um dos primeiros pontos que a gente tem que começar nessa leitura, é se dar conta de que a verdade para nós psicanalistas ou futuros psicanalistas, é essa verdade subjetiva, é o inconsciente. O objeto de estudo, o objeto de investigação da psicanálise é o inconsciente. Então, nós estamos estudando o inconsciente por diversos, né, por diversas formas que esse inconsciente se manifesta. Pelas narrativas, pela livre associação, pelos xistes, pelos atos falhos, pelos sonhos, né, pelos devaneios. Então, quantos caminhos nós temos para poder estudar esse inconsciente? Através das obras de arte, da própria produção artística. Hoje nós estamos falando do inconsciente através do aspecto cinematográfico, né, da própria ficção que nos dá essa leitura, essa forma, essa releitura de uma verdade subjetiva. Professor, Ah, então, é que dá isso aí, então, essa suposta, essa verdade aí relativa à suposta verdade, né, do sujeito, ele está muito consciente, ele vem todo no mecanismo de defesa, né, na consciência. Então, até acessar esse inconsciente e ele entender que essa verdade do consciente não é tão verdade assim, né, é uma verdade relativa, vai demorar um pouco, é um processo, né? Então não há verdade absoluta dentro desse contexto, até acessar o inconsciente, né, desse sujeito, né? A gente como objeto ali, estudando ali a situação as ações inconscientes desse nosso paciente. Então é um processo, né? Porque essa angústia da busca da verdade, aquela coisa pragmática, como o colega bem disse na filosofia, é uma coisa clássica. Não quebrar esse pragmatismo é difícil, até acessar o inconsciente. mas tem um outro elemento, sabe, Maicon, que chama a atenção, que dentro da filosofia, essa busca da verdade, ela é quase que um exercício. Ela não é essa obsessão, né?
ela acontece por um processo bem reflexivo de produções, de construções simbólicas, e essa verdade vai emergindo, né? Ela vai surgindo de alguma forma. Agora, imagina se nós pensarmos no nosso lugar do desejo, né? O desejo do analista, se nós colocamos o nosso desejo e falamos, pessoal, eu inicio um acompanhamento de um paciente, de um analisando, e como parte desse pressuposto do atendimento, eu estou ali para encontrar essa verdade inconsciente. Bom, aparecem alguns elementos que me chamam a atenção, né? Primeiro, esse desejo de que eu quero encontrar isso sem que o outro, de fato, me conceda essa possibilidade, né, de encontrar isso. E segundo, essa exigência, que parece até uma exigência do nosso próprio superego, de que a gente tem que produzir algum resultado na análise, né? Que a análise ela tem que produzir um resultado. E parece que produzir esse resultado é produzir um resultado para nós, para nossa satisfação. E a gente, mais uma vez, coloca o nosso desejo no lugar do desejo do outro. Então, esse elemento também aparece um pouco. Porque esses dias eu compartilhei um caso clínico, né, só para vocês perceberem um pouquinho como é que as coisas vão se formatando. Né? Acompanhando um caso de uma idosa, né, eu já comentei, a doutora Débora já acompanhou isso uma vez aqui também comigo, em outros momentos, mas um caso de uma idosa que ama as filhas, tem aquela devoção de mãe, né, quer cuidar, quer proteger, os filhos nunca crescem, nunca amadurecem, e tadinha da minha filha precisa de ajuda, minha filha precisa de cuidado, e eu quero ajudar, e minha filha me põe para correr, ela não quer que eu fique lá, e quando eu estou lá, eu converso com a minha netinha, eu choro, então se eu choro, ela não quer que eu fique com a minha netinha no colo, porque ela acha que o meu choro faz mal para minha neta, e aí, no meio de tudo isso, desse choro, desse pranto, aparecem as pequenas agressões. Gente, ouvindo tudo isso vai ser tema da nossa live, né, Débora, no sábado também, mas ouvindo tudo isso, é claro que como analista, existe uma questão da empatia, senão eu não seria humano, né? Como é que é essa questão da agressão? E a agressão aparece, né? A filha que levanta o chinelo, a filha que pega a mãe pelo pescoço, que pressiona ela contra a parede, e eu me vejo diante de uma questão ética. Eu falo, e aí, o que fazer? Denuncio, não denuncio, né? Ajuda ou não ajuda? Porque está tendo um maltrato de idosos aqui. Porque a gente sempre lida com essa questão da ética dentro do aspecto formal que nós conhecemos, mas também da ética psicanalítica, que a gente está falando de uma outro tipo de ética. Beleza, voltamos aí para o contexto. Gente, termina a sessão e a resposta dela é maravilhosa. Ela fala assim, mas tadinha, ela é tão boazinha, eu não sei mais o que eu faço para ajudá-la. Gente, essa verdade, essa produção que ela traz, é uma forma de exteriorizar um pouco o lugar dessa angústia que ela vive. E ela relata a angústia vivida pela agressão, mas para ela como mãe, está tudo bem. Ela quer ajudar, ela se sente no dever de ajudar as filhas. Pode ser autoprotetor, não pode? Mas imagina se eu, nesse momento, até como terapeuta, coloco o meu desejo de ajudá-la, né? Não era isso que ela estava me pedindo, né? Definitivamente ela não esperava que eu ajudasse ela a denunciar nada. Ela só queria poder exteriorizar um pouco desse momento que ela vive. Isso já significa, através da própria clínica e da própria escuta, já significa um alívio para ela. Doutor, posso usar esse exemplo? Colocar uma pitada na relação do grupo aqui? A pitada de pimenta aqui. É o seguinte, esse exemplo que você deu é muito interessante porque foi abordado aqui sobre a questão do sujeito. Nós temos que entender que dentro de do set analítico tem dois sujeitos, o analista e o analisando. Então, normalmente, quando estamos em estudo, a gente tem a visão do sujeito analisando, mas a gente tem que entender também que nós somos um sujeito. E o que acontece? Por que é muito bom a gente entender isso? Porque numa situação como essa que você está dizendo, né, de uma senhora, é uma situação complexa, porque tem também, ela não quer que denuncia, então, assim, eu como sujeito
analista, não posso interferir na vida daquele sujeito que está diante de mim. Então, eu preciso entender qual que é o meu papel diante daquele sujeito, porque o meu sujeito não pode entrar. Porque se você tivesse ali naquela situação e colocasse o seu sujeito, você fala, não, tem, imagina, que absurdo, tem que denunciar, eu tenho que pintar, tenho que bordar. E não era essa a questão, a gente, não é? E isso é um perigo, a gente tem que entender essa questão para não entrar nessa situação, né? Exatamente. Viver esse lugar, mas entendendo que essa verdade não é a nossa verdade, né? Não é a nossa. E não sem é falar a nossa também... busca pela verdade, né? Se a gente quer encontrar a nossa verdade, vamos fazer análise, pessoal. Não é? vamos ter a coragem. O Claudio esses dias ele falou assim, gente, fazer análise a gente tem que ter coragem, viu? E tem razão, porque quando você se dispõe a passar pela análise, é um processo de entrega, né? Requer muita coragem a gente olhar para a gente mesmo. Humildade e coragem, né? E aí talvez nessas horas a gente pode falar realmente de uma verdade.